Gostaria de saber como é que foi a tua visão aí. Pela primeira vez a equipe não ter a mesma produção ofensiva, né? Sair derrotada de campo. E, desculpe, a pergunta vai vir em algum momento. No gol do Dudu, quero saber se te pintou aquela imagem lá do gol do Robinho. Acho que o gol do Dudu foi mais bonito ainda que o gol do Robinho, porque foi mais rápido, pensou mais rápido, numa saída de bola errada nossa, porque a gente não tem opção quando o Buffarini recebe a bola, né? Nós estávamos com um a menos, acho que o Prato estava fora de campo, já tentando entrar, o árbitro não permitiu a sua entrada, e ele domina a bola, gira e já bate no gol. Foi um gol total mérito do Dudu, um golaço, sem dúvida nenhuma, um gol muito bonito. A primeira pergunta que você me fez, nós não conseguimos produzir ofensivamente, realmente. Hoje nós finalizamos 10 bolas a gol, o Palmeiras finalizou 15, pela primeira vez desde que eu sou treinador no São Paulo, a gente finaliza menos do que um adversário no gol, né? Mesmo tendo mais posse de bola, mais troca de passes, nós finalizamos menos do que o adversário. Quesito importante, o Palmeiras parou o jogo com 31 faltas, nós só com 17. E é sempre importante você parar jogo para se recompor. Então o Palmeiras, nada diferente do que eu falei durante a última entrevista, mostra que é um time que investiu bastante, mostra que é muito forte dentro da sua casa, que tem um time com muita qualidade. Mérito total para a equipe do Palmeiras e para o Eduardo, né? Que às vezes questionado, mas mostra a qualidade do trabalho dele. Num dia como hoje, não temos que reclamar de arbitragem, coisa assim, e sim alguns erros nossos bobos, né? Uma bola que, se não tivesse parado no Buffarini, estaria acabando o jogo, né? Já estaria acima dos 45, iria para a linha de fundo, ou se tivesse autorizado o Prato entrar, talvez estaríamos 11 contra 11, não sairia aquela jogada. E aí mudou o jogo no intervalo. A alteração do NEM não tem nada a ver com o lance, a alteração do NEM era programada já para acontecer. Ou o Jusilei ou o João sairiam no intervalo do jogo, porque minha intuição dizia que nós teríamos que suportar o primeiro tempo no 0-0 e depois explorar a velocidade com os dois jogadores de lado, Araújo e o Wellington NEM. Uma pena que faltou 30 segundos para virar esse jogo 0-0. Talvez aí a gente poderia ter tido uma melhor sorte. São duas perguntas também. Até sobre os números que você passou de finalização, isso mostra que quando o Cueva não joga, o teu time fica carente ofensivamente ou de armação ofensiva para que o time finalize mais, crie mais oportunidades. Isso é uma constatação sua? Não, isso prova que o Cueva é um jogador muito importante, sem dúvida nenhuma. E a segunda, a gente percebeu, ou eu percebi pelo menos lá na Florida Cup, que você, durante os treinamentos, você não queria que saísse com chutão. Você queria que a bola saísse redonda, saísse de pé em pé, a jogada começasse já no campo de defesa. Fiquei com a impressão que o Douglas não estava muito seguro para isso hoje durante a partida. Você sentiu isso também? Não, senti o Douglas extremamente seguro, confiante, seguro. Os 10 primeiros minutos foi uma aula de toque de bola nossa, de posse de bola. Tocamos muito bem a bola, fizemos o Palmeiras, quando não acertou a marcação encaixada, tiveram que correr muito atrás dos nossos jogadores, até o momento que o Rodrigo Caio dá um passe para o Jusilei, atravessado, um passe nessa direção. 2 pontos nessa direção, com o gol estando à frente. Isso eu aprendi com o Osório bastante. A gente nunca dá passe, a gente sempre dá passe numa diagonal ou numa bola longa. Porque a diagonal lhe permite, quando você perde a bola, que você volte e cubra. Quando o passe é feito lateralmente, o jogador interrompe a bola e se perde os 2 jogadores, o que passou e o que era para receber a bola. Então nós começamos a perder um pouquinho de confiança ali. Mas naquele momento do gol, o Douglas fez um passe apertado para o Buffarini. Talvez a melhor decisão teria sido, mesmo com o Prato fora de campo, não podendo brigar pela bola, seria uma bola longa. Mas é uma opção do jogador, a gente respeita, vai tentar corrigir, mostrar e tentar acertar sempre, tentar melhorar para o próximo jogo. Você fez alguma outra que eu não lembro? Só essa? Ô, Rogério, você foi muito elogiado no começo do seu trabalho pela forma como o São Paulo vem jogando, marcando muitos gols. E quanto você acha que uma derrota como essa pode, de alguma forma, alterar alguma convicção sua, né? Porque essa é uma derrota que vem depois de 9 jogos e que pode causar um certo burburinho aí por essa derrota que você teve aqui no Allianz Parque. Você imagina que pode alterar alguma coisa de suas convicções no seu trabalho?
Não, acho que não. Acho que minhas convicções continuam as mesmas, né? E eu não sou, hoje, a partir de hoje, ruim ou fui tão bom antes disso. Eu sou a mesma pessoa hoje, amanhã, sempre. Meu sistema de jogo é sempre procurar o gol. Talvez sim, talvez eu tenha mais convicção que eu tenha que apertar mais e procurar o gol, porque hoje foi o dia que nós menos conseguimos apertar o adversário no campo de defesa do adversário. E mostrou que nós não conseguimos ir tão bem jogando dessa maneira. Então, a minha convicção continua a mesma. Eu espero ter todas as peças à disposição, principalmente os jogadores mais experientes, e espero sempre tê-los à disposição. Só que eu não posso arriscar, por exemplo, o caso do Cueva. Eu gostaria que ele jogasse, claro que eu gostaria. Mas ele tem um edema muscular na posterior da coxa direita, que aumentou do último jogo para o treinamento. Nós fomos fazer exame, com uma pequena contratura, com um grande risco de lesão muscular. Eu prefiro perder o Cueva para quem sabe 2 jogos, do que perdê-lo para 3 ou 4 semanas, principalmente porque a partir de abril entra na reta decisiva do Campeonato Paulista. Eu acredito que o São Paulo vai classificar, né, para as finais do Campeonato Paulista. O nosso elenco não é dos maiores, tem muitos jovens ainda. Os principais jogadores, os jogadores mais experientes, eu tenho que contar nos momentos mais difíceis. Claro que hoje era um momento difícil contra o Palmeiras aqui, mas era um momento difícil dentro do campeonato, no qual eu não precisava arriscar o Cueva ter uma lesão muscular. Por isso que eu preservei o Cueva, por isso que eu não forcei o Maicon para vir para o jogo, e alguns outros jogadores. E a gente vai continuar rodando o elenco dentro do que tem. Para quê? Porque no momento mais apertado da competição, já que é natural, nem nós, nem a maioria dos times tem a condição de ter tantos bons jogadores como tem o elenco do Palmeiras, por exemplo. Nós temos que tentar rodar esses jogadores para manter em minutos consideráveis, em recuperação boa cada jogador, para quando se aproximar a fase decisiva do campeonato. Sem contar ainda aqueles que eu vou perder nesses 3 próximos jogos, 3 próximos não, mas futuramente, em jogos para a seleção, né? Mais o Prato, teve uma fratura no nariz agora, né? Não sei como é que vai ficar, mas vamos trabalhar. Não me afeta, não me abala em absolutamente nenhuma. Aqui eu tenho que reconhecer a superioridade do Palmeiras no jogo. O time do Palmeiras foi superior ao nosso time, como nós somos frente a outros, como nós ganhamos do Santos com superioridade. O Palmeiras hoje nos venceu com superioridade, sem ajuda de árbitro, sem absolutamente nada, sem influência de arbitragem, sem absolutamente nada, pela qualidade da equipe do Palmeiras. Rogério, você tomou gol na sua carreira, passou por momentos... Eu tomei muitos gols na minha carreira. Tomou um por cobertura aqui também. 2. Um do meio campo, digo de longe assim. O Denis passou por muito tempo na sua reserva, né? E ficava aquela questão no ar. Como será quando o Rogério parar? A torcida dá a impressão que fica um pouco ressabiada com ele, por repercussão em rede social, quando ele é escalado no Morumbi, quando ele toma algum gol... Não, repercussão em rede social é uma coisa muito estranha. Eu prefiro a repercussão pessoal sempre, né? A rede social, eu não manjo muito de rede social, talvez seja por isso. Você vê estrutura emocional no Denis Claro. para conseguir dar conta de tudo isso? Ou você também tem essa impressão de que, com a experiência que você ganhou no futebol, ele seria mais feliz uma carreira consolidada em outro lugar? Não, vejo estrutura emocional nos 4 goleiros que eu tenho. O PR, mais jovem, claro, vai ter que trabalhar isso, porque é uma responsabilidade muito grande, mas tanto o Sidão quanto o Denis e o Renan, os 3, com personalidade, estrutura emocional. Ou você acha que o Denis falhou no gol? No primeiro? Não. Então, eu também não acho que ele falhou. Eu acho que a gente tem que aplaudir o cara que faz um gol desse, e não tentar desmerecer. Ele fez a jogada certa, ele abriu, tocou no Douglas, se eu não me engano, o Douglas gira, ele dá o apoio, o suporte para o Douglas, para se quisesse voltar a bola para ele. O Douglas faz a escolha no Buffarini, o Buffarini vai girar, perde a bola, o Dudu, raciocínio muito rápido de um jogador diferente, e bate uma bola com uma velocidade incrível, cai no cantinho. Então, não temos o que nós vamos fazer. Mérito do jogador do Palmeiras, um erro na nossa saída, onde nós perdemos a bola, um jogador nosso fora do campo, 11 contra 10, e um chute belíssimo do Dudu. Temos que valorizar o trabalho do rapaz e não tentar achar um culpado. Mas vejo, todos os meus jogadores têm estrutura emocional, têm para jogar no São Paulo. Isso. Se um dia eu sentir que algum não tiver, vai procurar um espaço em outro lugar,
em finais de contrato, enfim. Mas hoje eu vejo todos eles. Nós estamos os últimos 10 jogos, nós perdemos um jogo, é isso? É isso ou não? Então, vamos com calma. Rogério, até falando um pouco disso, o Eduardo Batista, essa semana, quando foi falar de você, perguntar o que ele achava do seu trabalho, ele disse que as pessoas tinham que ter um pouco de paciência sempre que existe uma renovação e um trabalho novo. Eu acredito que com você a torcida tem, até por toda a sua história, mas você acha que está faltando um pouco de paciência com alguns jogadores? E aí eu incluo até o Denis nessa conta? Eu não sei, é uma pergunta aí muito pessoal para se responder, né? Eu acho que cada atleta pode dar uma opinião sobre o que ele pensa com relação à torcida. Eu acho que o torcedor quer ver sempre o time ganhando, né? Quando nós ganhamos de 3-1 do Santos na Vila Belmiro, que é um placar, pouca gente vence o Santos na Vila Belmiro, né? Eu, para mim, dormi do mesmo jeito, pouco, 4 horas, mal como sempre. Hoje eu vou dormir mal novamente. Só que para mim o mundo não acaba por uma derrota e nem eu sou melhor do que ninguém por uma vitória. A gente tem que se trabalhar num meio termo, procurar evoluir, mostra o resultado de hoje que nós temos coisas a melhorar, mas a gente não tem que entrar lá no fundo do poço. Nós ainda somos líderes da nossa chave, ameaçados pelo Linense, já bem verdade, né? O Linense venceu ontem 1-0 fora de casa do São Bento, pode ser? Pode ser? Foi para 13 pontos, né? E nós vamos tentar brigar nas duas frentes, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, se estabilizar, tentar o primeiro lugar da nossa chave e guardar no máximo os jogadores para que chegue em abril e a gente conte com os nossos 8, 10 jogadores mais experientes para poder aí sim decidir jogos, decidir campeonatos no momento mais que a competição afunila, né? É mais ou menos isso. Agora, sobre a paciência com um ou outro jogador, é natural. Eu também, quando jogava, quando eu ia bem, todo mundo me aplaudia. Quando eu errava, as pessoas me criticavam. Isso é parte da profissão. Quem se expõe publicamente está sujeito a isso. Rogério, boa noite, tudo bem? De uma maneira geral, dos comentários que eu ouvi depois do jogo acabou até aqui, a grande maioria, quase uma unanimidade, que o São Paulo não fluiu, não andou e tal, por causa do Cueva não está aí. Eu sei que você, como técnico, é mais chato falar só de um cara, da importância de um cara. Mas é natural que o time dependa tanto só de um jogador, quando o elenco é um pouco menor, ou é preocupante, porque aí quando ele falta, como hoje, o time não anda, ou o time poderia andar, você acha que poderá andar sem ele, enfim. Eu acho que o time pode andar sem o Cueva, mas eu prefiro andar com o Cueva, para ser honesto com você. Eu gosto mais de caminhar com ele. Mas eu repito para você, eu não posso botar o jogador com as condições que ele tinha em campo. O risco de lesão muito alto. Com edema, reclamou de dor a semana toda, foi a campo porque vocês estavam em campo, foram liberados para as primeiras imagens, por isso que ele foi a campo, fazer só o aquecimento, na esperança de... Faz pensar, tanto que eu tentei pensar hoje em como fazer, procurei pensar num primeiro tempo um pouquinho mais... Talvez o Palmeiras esperasse uma marcação muito alta. Pensei, vou mudar um pouco, vou colocar o Thiago nessa função, porque ele tem energia para isso, não é um meia armador, mas tem energia para isso, e no segundo tempo eu vou tentar aí, se achar um gol no primeiro tempo, ok, se não no segundo tempo eu vou tentar fazer o contrário, pressionar no segundo tempo com o Araújo, o Wellington Nem, Prato e o Thiago centralizado, para fazer pressão no Palmeiras. Aqueles 30 segundos faltaram para que talvez mudasse o ambiente do jogo. O Palmeiras ganhou mais confiança com o gol que fez aos 45:30, 45:20 do primeiro tempo. Mas sim, nós precisamos, ao longo de um campeonato brasileiro, especialmente, porque no campeonato paulista já não é mais possível, né? Um 10 com características parecidas com eles. Nós temos o Lucas Fernandes não gosta de jogar de 10, ele gosta de jogar de 8, seja de um lado ou de outro. Nós temos o Shailon, que é um menino, mas são dois meninos de 19 anos de idade. Então, nós, com calma, nós vamos também, com o passar do tempo, tentar encontrar um jogador que possa, na ausência do Cueva, substituí-lo, e um jogador que, na ausência do Júnior, também possa substituí-lo ou concorrer diretamente com ele por uma vaga na lateral esquerda. Na zaga eu tenho vários jogadores, na lateral direita eu tenho 2 volantes. Primeiro volante, por enquanto, eu tenho 3, vou perder um, que é o João, daqui a 2, 3 meses, no meio do ano. Tem Cícero, tem Thiago, tem o Araruna, que é jovem, mas pode participar. Enfim, tem o Lucas Fernandes, tem o Charme.
Em algumas posições nós temos peças mesmo jovens para substituir esses jogadores. Em 2 posições específicas, 10 e 6, são posições que a gente não tem assim, mas a gente vai em busca da melhor maneira possível para algum jogador para essa posição, para a gente poder revezar, não cansar tanto, não correr risco. Se perder um lateral esquerdo, para quem só tem um, fica sem nenhum, aí a gente tem que improvisar. O Buffarini mesmo, durante esse tempo, o Buffarini deve jogar improvisado ainda algumas vezes na lateral esquerda. Rogério, por favor. Sim. O time de São Paulo tem sido muito elogiado Sim. pela postura ofensiva, pela produção de oportunidades, a marcação mais alta. No primeiro momento ficou a sensação de que o São Paulo tinha abdicado dessa característica. Aí, vendo a sua entrevista agora, me parece que é muito mais um problema de construção que necessariamente uma opção. Eu queria que você esclarecesse isso. Foi realmente uma postura um pouco mais conservadora ou se foi realmente a dificuldade de criar? Problema de construção, você fala pela ausência do Cueva? Não? Cueva e de produzir realmente essas oportunidades. Vai marcação um pouco mais à frente, um pouco mais... Meu intuito hoje era fazer uma marcação mais à frente no segundo tempo. Porque eu teria Prato com os dois, Araújo e o Wellington Nem. O Wellington Nem ainda se recuperando de uma lesão, não tem condições de jogar 90 minutos. Se eu botasse ele no primeiro tempo, eu teria que tirá-lo no primeiro tempo. Então eu faria um primeiro tempo muito ofensivo e no segundo eu ia recuar o time. Por isso que eu pensei numa situação um pouco mais conservadora com o Thiago e no segundo tempo atacar bastante com o Wellington Nem e Araújo. Mas quando você pede a confiança, né, o time pede quando sofre o gol, mesmo você fazendo essa substituição, ela não deu tantos resultados, tanto que o Palmeiras finaliza 33% mais do que a gente no jogo, coisa que não havia acontecido com nenhuma equipe até agora. Mostra que ainda a gente tem muito a evoluir e que o Palmeiras está num estágio à frente do nosso nesse momento. Rogério, Sim. você já falou que no primeiro gol o Denis não falhou, ok. Mas o Dudu disse no intervalo, disse assim, desde o começo do jogo eu vi o Denis adiantado. Por que isso? Primeiro eu quero saber se você concorda com isso. Se concorda, por que isso? Você pede para o Denis avançar um pouco mais? Como é isso? Olha, o Denis tomou um gol numa saída de bola, não tem nem como ele estar adiantado. Ele estava dentro da área, bateu o tiro de meta para o seu zagueiro, fez o procedimento normal, que é abrir para receber uma bola de volta. Quando ele abriu, o Denis não estava adiantado, ele estava fora do gol, porque ele saiu para tocar, abriu um tiro de meta, ele dá a opção para o zagueiro. Isso é o básico que um goleiro pode fazer. O Douglas encostou uma bola para o Buffarini, a bola foi tomada muito rápida. O gol estava aqui, o Denis estava aqui, ele não estava adiantado, como eu estava, por exemplo, no jogo que eu sofri o gol lá, eu estava adiantado, porque eu tirei uma bola fora da grande área, que o campo estava pior, muito pior, se estivesse bom que nem hoje, ela não teria pegado errado, e o Robinho domina a bola e faz o gol. Hoje não, o Dudu foi muito rápido. Eu acho que é muito mérito dele, se ele percebeu o Denis adiantado, naquele momento eu acho que ele estava lateralizado e não adiantado, né? Mas se ele percebeu isso, ele fez muito bem. Eu já disse, é mérito do jogador. Se ele tem essa percepção de jogo, mostra ser mais jogador ainda do que ele vem demonstrando dentro do campo ao longo do último ano e do começo desse ano, jogando com a equipe do Palmeiras. Mérito total dele. Muito obrigado, Rogério. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o técnico do São Paulo. A treinar na próxima segunda-feira, às 4 da tarde, no CT da Barra Funda. Boa noite. Obrigado. Bom final de semana. Isso prova que o Cueva é um jogador muito importante, sem dúvida nenhuma. E a segunda, a gente percebeu, ou eu percebi, pelo menos lá na Florida Cup, que você, durante os treinamentos, você não queria que saísse com chutão. Você queria que a bola saísse redonda, saísse de pé em pé, a jogada começasse já no campo de defesa. Fiquei com a impressão que o Douglas não estava muito seguro para isso hoje durante a partida. Você sentiu isso também? Não, senti o Douglas extremamente seguro, confiante, seguro. Os 10 primeiros minutos foi uma aula de toque de bola nossa, de posse de bola. Tocamos muito bem a bola, fizemos o Palmeiras, quando não acertou a marcação encaixada, tiveram que correr muito atrás dos nossos jogadores, até o momento que o Rodrigo Caio dá um passe para o Jusilei, atravessado, um passe nessa direção. 2 pontos nessa direção, com o gol estando à frente. Isso eu aprendi com o Osório bastante. A gente nunca dá passe, a gente sempre dá passe numa diagonal ou numa bola longa. Porque a diagonal lhe permite, quando você perde a bola, que você volte e cubra. Quando o passe é feito lateralmente, o jogador interrompe a bola e você perde os 2 jogadores, o que passou e o que era para receber a bola. Então
começamos a perder um pouquinho de confiança ali. Mas naquele momento do gol, o Douglas fez um passe apertado para o Buffarini. Talvez a melhor decisão teria sido, mesmo com o Prato fora de campo, não podendo brigar pela bola, seria uma bola longa. Mas é uma opção do jogador, a gente respeita, vai tentar corrigir, mostrar e tentar. Gostaria de saber como é que foi a tua visão aí, pela primeira vez a equipe não ter a mesma produção ofensiva, né? Sair derrotada de campo. E, desculpe, a pergunta vai vir em algum momento, no gol do Dudu, quero saber se te pintou aquela imagem lá do gol do Robinho. Eu acho que o gol do Dudu foi mais bonito ainda que o gol do Robinho, porque foi mais rápido, pensou mais rápido, numa saída de bola errada nossa, porque a gente não tem opção quando o Buffarini recebe a bola, né? Nós estávamos com um a menos, acho que o Prato estava fora de campo, já tentando entrar, o árbitro não permitiu a sua entrada, e ele domina a bola, gira e já bate no gol. Foi um gol total mérito do Dudu, um golaço, sem dúvida nenhuma, um gol muito bonito. A primeira pergunta que você me fez, nós não conseguimos produzir ofensivamente, realmente. Hoje nós finalizamos 10 bolas a gol, o Palmeiras finalizou 15, pela primeira vez desde que eu sou treinador no São Paulo, a gente finaliza menos do que um adversário no gol, né? Mesmo tendo mais posse de bola, mais troca de passes, nós finalizamos menos do que o adversário. Quesito importante, o Palmeiras parou o jogo com 31 faltas, nós só com 17. E é sempre importante você parar jogo para se recompor. Então, o Palmeiras, nada diferente do que eu falei durante a última entrevista, mostra que é um time que acertar sempre, tentar melhorar para o próximo jogo. Você fez alguma outra que eu não lembro? Só essa? Ô, Rogério, você foi muito elogiado no começo do seu trabalho pela forma como o São Paulo vinha jogando, marcando muitos gols. E quanto você acha que uma derrota como essa pode, de alguma forma, alterar alguma convicção sua, né? Porque essa é uma derrota que vem depois de 9 jogos e que pode causar um certo burburinho aí por essa derrota que você teve aqui no Allianz Parque. Você imagina que pode alterar alguma coisa de suas convicções no seu trabalho? Não, acho que não. Acho que as convicções continuam as mesmas, né? E eu não sou, hoje, a partir de hoje, ruim ou fui tão bom antes disso. Eu sou a mesma pessoa hoje, amanhã, sempre. Meu sistema de jogo é sempre procurar o gol. Talvez sim, talvez eu tenha mais convicção que eu tenha que apertar mais e procurar o gol, porque hoje foi o dia que nós menos conseguimos apertar o adversário no campo de defesa do adversário, e mostrou que nós não conseguimos ir tão bem jogando dessa maneira. Então a minha convicção continua a mesma. Eu espero ter todas as peças à disposição, principalmente os jogadores mais experientes, e espero sempre tê-los à disposição. Só que eu não posso arriscar, por exemplo, o caso do Cueva. Eu gostaria que ele jogasse, claro que eu gostaria. Mas ele tem um edema muscular na posterior da coxa direita, que aumentou, investiu bastante, mostra que é muito forte dentro da sua casa, que tem um time com muita qualidade. Mérito total para a equipe do Palmeiras e para o Eduardo, né? Que às vezes é questionado, mas mostra a qualidade do trabalho dele. Num dia como hoje, não temos que reclamar de arbitragem, coisa assim, e sim alguns erros nossos bobos, né? Uma bola que, se não tivesse parado no Buffarini, estaria acabando o jogo, né? Já estaria acima dos 45, iria para a linha de fundo, ou se tivesse autorizado o Prato entrar, talvez estaríamos 11 contra 11, não sairia aquela jogada. E aí mudou o jogo no intervalo. A alteração do NEM não tem nada a ver com o lance, a alteração do NEM era programada já para acontecer. Ou o Jusilei ou o João sairiam no intervalo do jogo, porque minha intuição dizia que nós teríamos que suportar o primeiro tempo no 0-0 e depois explorar a velocidade com os dois jogadores de lado, Araújo e Wellington NEM. Uma pena que faltou 30 segundos para virar esse jogo 0-0. Talvez aí a gente poderia ter tido uma melhor sorte. Rogério, são duas perguntas também. Até sobre os números que você passou de finalização, isso mostra que quando o Cueva não joga, o teu time fica carente ofensivamente ou de armação ofensiva para que o time finalize mais, crie mais oportunidades. Isso é uma constatação sua? Do último jogo para o treinamento, nós vamos fazer exame com uma pequena contratura com um grande risco de lesão muscular. Eu prefiro perder o Cueva para quem sabe 2 jogos, do que perdê-lo para 3 ou 4 semanas,
principalmente porque a partir de abril entra na reta decisiva do Campeonato Paulista. Eu acredito que o São Paulo vai classificar, né, para as finais do Campeonato Paulista. O nosso elenco não é dos maiores, tem muitos jovens ainda. Os principais jogadores, os jogadores mais experientes, eu tenho que contar nos momentos mais difíceis. Claro que hoje era um momento difícil contra o Palmeiras aqui, mas era um momento difícil dentro do campeonato, no qual eu não precisava arriscar o Cueva ter uma lesão muscular. Por isso que eu preservei o Cueva, por isso que eu não forcei o Maicon para vir para o jogo e alguns outros jogadores. E a gente vai continuar rodando o elenco dentro do que tem. Para quê? Porque no momento mais apertado da competição, já que nós, é natural, nem nós, nem a maioria dos times tem a condição de ter tantos bons jogadores como tem o elenco do Palmeiras, por exemplo. Nós temos que tentar rodar esses jogadores para manter em minutos consideráveis, em recuperação boa cada jogador, para quando se aproximar a fase decisiva do campeonato. Sem contar ainda aqueles que eu vou perder para nesses 3 próximos jogos, com 3 próximos não, mas futuramente, em jogos para a seleção, né? Mais o Prato, teve